Boa noite, galera. Boa segunda-feira a todos. Mais um Jogue em Casa com o IPV. Já de antemão agradecendo aos nossos parceiros da segunda-feira, Bonanones Pizza e Salgados e o Energy Drink Lanui, o nosso energético campeão aí das segundas-feiras. Queríamos também já aproveitar nessa segunda-feira, antes do nosso convidado iniciar o nosso bate-papo, agradecer a todos que estão participando da nossa grande competição, né? Duelo de Titãs, onde todo mundo está muito enganjado, está todo mundo participando. Convidamos todos que não viram ainda nossos stories ali. É uma forma da gente estar com que todos estejam presentes ali, votando nos nossos jogadores. Uma grande brincadeira, mas com um propósito muito interessante, muito importante nesse momento de pandemia, que a gente quer que todo mundo esteja junto. Então vamos seguir nessa pegada. Já aproveitando que o Alessandro acabou de entrar aqui. Opa, Alessandro, boa noite, tudo bem? boa noite, Zé. Como tá? Eu estou bem. Estou aproveitando aqui, antes da gente iniciar o nosso papo, fazer o nosso merchan aqui com os nossos parceiros. Ótimo. Nós temos uma disputa aqui entre os nossos atletas, uma brincadeira, duelo Titãs. São confrontos entre posições e já fizemos aí a primeira classificatória, até para ter o engajamento do pessoal nesse momento de pandemia, que a gente ainda não pode estar na quadra, onde todo mundo desejaria estar nesse momento. E tentando movimentar as redes, tentando também dar um incentivo para os nossos jovens, que esse ano é um ano muito complicado, muito difícil, e agradecer quem fica conosco, parceiros, enfim, todos que estão aí nessa pegada conosco. E Claro. já de antemão quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Passa muita gente nessas nossas lives da área, treinadores, atletas, ex-atletas, enfim. E estava faltando uma pessoa como você, que trabalha com os atletas num momento muito interessante que a gente vive hoje, que é perdas de espaços, né, perdas de espaços em clubes, enfim, uma nova reorganização do mundo do voleibol. E é importante até para esse nosso jovem atleta que quer ingressar um dia nesse mercado, que está buscando o seu sonho, entender como funciona, e você que já está há muito tempo no mercado, explicar um pouco para ele, falar um pouco da tua história, falar um pouco do mercado realmente, de como que ele está se transformando, como ele é e como ele vai ficar após toda essa pandemia, e eu acredito que vai ser muito legal. Nós sempre temos uma participação muito legal da galera aí. E Bom, deixo para que você se apresente aí, conte um pouquinho da tua história, que todo mundo... o pessoal já está aqui, Dirceu, o Duda Nunes já está te mandando um abraço, já tem a galera aqui que tem, já tá toda movimentando aí. tem, Fique à tem vontade. até gente aqui que está, pelo que eu estou olhando aqui, ó, tá na madrugada lá na Turquia aqui que está acompanhando. Que eu vi que a Polina entrou aqui, se eu não estou errado na conta, são 2 da manhã lá. Eu vou mandar a Ah, menina dormir aí que tem que estar treinando amanhã cedo. Daqui a pouco tem embarque pro Brasil. que legal. Aqui ela não está me entendendo muito ainda em português, ela entende só quando ela quer. Essa aqui ela vai dizer que não entendeu. Legal, Mas tá legal. bom, deixa eu falar um pouquinho aqui. Meu nome, para quem não me conhece, é Alessandro Lima. Na verdade, estou no voleibol desde 1988, né, Zé? Como atleta, garotinho, acompanhando um berço do voleibol nacional, que era Pirelli, em Santo André, que eu tive a sorte de nascer ali nos arredores do clube, que hoje até não tem mais atividade esportiva nenhuma, mas fica até um pouco triste nesse Sim, mais de 30 anos aí de acompanhar o voleibol bem de perto, com muito carinho. Mas é uma história bonita que ficou. E depois disso, como atleta, saindo do país, em 2004, eu fundei a Pro Esportes, já quando já estava há algum tempo, já não mais atuando como jogador. Eu fundei certo. a Pro Esportes. Eu já tinha um ano como atividade de agente de atleta. Eu sou agente de atleta, sou Sim, licenciado pela Federação Internacional de Voleibol. Hoje no Brasil, se eu não me engano, são apenas 6 que têm o credenciamento, que podem fazer certo. negócios oficialmente no exterior aqui no Brasil. E então já se vão 17 anos atuando como agente de atletas profissionais.
quando a gente fala a gente de atleta profissional, não é uma palavra tão adequada, porque a gente não trabalha somente com atleta que já está na categoria adulta e já está com caráter de profissionalizado. A gente trabalha Perfeito. muito também com a base. E a gente tem essa questão de fazer o planejamento de carreira, que a cada ano é um desafio maior. O desafio maior, com as dificuldades que nós temos na prática esportiva aqui no Brasil. Você é um que conhece muito bem, especializado em gestão, sabe as diferentes realidades aqui do país, do Sul, do Sudeste, as dificuldades do Nordeste e do Norte para ter alguns projetos esportivos. E a gente tem, nos últimos anos, intensificado ainda mais esse trato com o atleta da base. Eu sempre tive um cuidado muito minucioso para começar a denominar que eu era ou sou agente de garotos, até para não dar um status, às vezes, antecipado para o momento daquele atleta. Mas a gente teve alguns instantes, principalmente nos últimos 2, 3 anos, tivemos que acelerar um pouco esse processo, porque a base no Brasil está difícil, tem alguns talentos aparecendo em alguns cantos, mas o planejamento da carreira está requerendo um pouco mais de atenção, mais precocemente, até para que a gente não venha ter aí uma diluição desse talento e não possamos aproveitá-lo no adulto. Então, coisa que a gente não pegava, a gente não começava a trabalhar com atleta quando a gente tinha antes de 20 anos, era bem raro, até 2014, 15 era muito raro. E agora nós estamos tendo que observar com atenção o atleta que tem 16, tem 17, porque senão com 18, 19 anos, às vezes o atleta que tem um bom nível está até deixando a prática. Então, é um pouco do que a gente faz. Eu, nesses 18 anos aí como agente, a gente tem procurado dar caminho para os atletas. Eu gosto muito, é algo que sou apaixonado por fazer. Sinceramente, dá-lhe consome bastante energia, porque a gente tem que ligar pontos, ligar interesse de atleta, no início da carreira, ligar interesse de família, ver aí quais são os clubes que demandam ainda atletas jovens e que têm de afinidade com o nosso planejamento de carreira, para daqui a pouco colher esse fruto e o atleta realmente fazer daquilo uma atividade profissional por 14, 15, 16 anos. Então, eu estou contente de fazer essa atividade, mas ela é dura. A família que sofre. Porque, por exemplo, hoje estou falando contigo aqui, estou no hotel, depois de um bom tempo, depois de 5 meses, a primeira viagem que eu estou fazendo foi hoje aí, para tentar ajustar algumas coisas de alguns atletas que estão tentando embarcar aí para fora. Então, a gente fui no consulado aqui, estou no Rio de Janeiro, fui no consulado aqui para 2 atletas que estão embarcando para a Romênia. A pandemia também afeta esse trânsito de atletas, tanto para vir quanto para sair. Nós estamos trazendo estrangeiras, levando estrangeiros para fora, e é uma atividade que a gente não tinha que se preocupar tanto. Agora nós também temos que intervir aí para que a pessoa possa começar a treinar. Que é o grande desafio desse momento, é o retorno das atividades de uma forma mais normal, e dificulta bastante porque isso causa muita insegurança no próprio mercado, porque em alguns países a pandemia está um pouco mais atenuada, outros ainda está muito confusa, e a realidade, o Brasil está muito confuso ainda. E o que você me diz hoje de como você tem essa experiência nos 2 mercados? Fala um pouquinho do mercado brasileiro no atual momento e o mercado fora do país, por favor. Tá. O mercado brasileiro passa por um momento aí, talvez a palavra é uma entre-safra ou um momento de introspecção, olhar um pouco para si. Ele teve um auge dele, o mercado nacional, há 4, 5 anos atrás, teve o seu auge, um pouco antes da Olimpíada do Rio, onde o fluxo de recursos também no país para o esporte estava alto, e o voleibol se apropriou bastante disso. Temos uma demanda até por equipes na Superliga Nacional masculina e feminina grande, volumes de investimento altos, vinda de estrangeiros, retenção dos atletas da seleção brasileira aqui no país, havia pouquíssimos atletas saindo,
E desde então, nas últimas 4 temporadas, a gente está tendo um caminho um pouco inverso. Os investimentos diminuíram, nos últimos 2 anos se intensificaram as dificuldades, no masculino mais ainda, no masculino a gente está vendo uma distinção muito grande entre 2, 3 projetos que ainda estão bem sólidos e os demais, sempre falando aqui, tá, de mercado adulto. Sim, Mercado sim. adulto, e aí uma diferença muito grande para os demais que estão com dificuldades de montar a sua equipe, apesar de estarem correndo aí para ter uma equipe competitiva. Um exemplo interessante é o exemplo do seu estado, bem próximo de ti aí, que está um pouquinho na contramão, é Blumenau. Blumenau é talvez uma das poucas equipes que nessa temporada deve ter aí um investimento um pouco superior ao que teve na próxima, e aí vai estar representando muito bem o estado de Santa Catarina no naipe masculino, mas não é a regra. E, Certo. isso, e aí o que isso acarretou, essa dificuldade? Faz com que nós estamos observando uma enxurrada de atletas embarcando para o exterior. Muito, muito, de todas as idades, de níveis variados. Você vê, esse ano foi o Wallace, a primeira vez que ele saiu do país, aí, já é um atleta renomado, com 33 anos. E há 2 anos atrás tinha saído o Leal, Lucarelli também saiu esse ano. O único que regressou, por uma questão muito pessoal, foi o Bruno, mas o movimento é de saída. De saída, questão de câmbio, menor volume de investimento aqui, número de oportunidades inferior, mas isso é cíclico. Isso é Hum, cíclico, Zé. Já ocorreu esse ciclo 4, 5 vezes que em algum momento nós temos diminuição do mercado interno, menor volume de clubes aqui no país, atletas saindo, 2, 3 anos depois a economia reaquece, câmbio tem uma estabilidade de novo, atletas estrangeiros vêm para cá. Então, em 16, 18 anos, a gente observa que isso daqui tem um ciclo de 3 ou 4 anos, como quase um ciclo olímpico. Nesse certo. momento, nós estamos num ciclo de mercado no Brasil de oportunidades. Quem ficar para cá, jovem, vai ter oportunidade de jogar, que talvez não tinha tido até os anos anteriores, porque muitos atletas bons e já consolidados estavam aqui. Então, vai se abrir esse espaço para, vamos dizer, em termos de rendimento financeiro, um rendimento menor, mas com projeção de uma carreira interessante. E quem for lá para fora e souber entender como é o mercado na Europa, como é o mercado na Ásia, como é o mercado no mundo árabe, vai eventualmente gostar dessa oportunidade e vai fazer uma carreira no exterior. Hum, Como tá. isso vai se apresentar de fato em relação a quanto isso vai mexer com o voleibol brasileiro, nós vamos entender daqui a 2, 3 anos. Se essa saída de vários atletas vai prejudicar um pouco o nosso nível internamente, ou se ela vai não, se ela vai até servir para que a gente ganhe um pouco mais de sinergia, ganhe um pouco mais de experiência internacional, novos modelos de jogo, depois esse pessoal volta para cá, enxerga com que os garotos que ficaram aqui também conseguiram acelerar seu desenvolvimento. Daqui a pouco a gente vai saber qual vai ser o resultado desse movimento. E esse mercado fora do país, tanto para os homens como para as mulheres, tá igual, ou o feminino ou o masculino está com alguma tendência a mais ou menos? Não, os dois estão super aquecidos. Ou a Superliga Feminina conseguiu reter um pouco mais os talentos. A boa base da seleção brasileira continua aqui, somente aquelas que a gente pode chamar de potenciais titulares continuam no país, coisa que não aconteceu no masculino. Então, a Superliga Feminina manteve. Agora, o número de atletas mulheres que também saíram, e com uma diminuição da idade média, eu observei que muitas atletas jovens que tinham receio de sair, ou não tinham oportunidade, ou não buscavam essa via para iniciar a carreira, começaram a ir para o exterior. Tem um país aí que você conhece bem, que trabalhou lá, Portugal,
sempre foi um mercado até um pouco periférico para o feminino. Sim. Sempre tivemos atletas ali brasileiras, sempre, mas não em número tão expressivo. O masculino sempre sim. O masculino já faz décadas que tinha uma presença muito grande de brasileiros. Esse ano nós vamos ter um número de brasileiras no mercado português muito, muito grande. E de várias idades. Meninas que ainda são último ano de juvenil, de sub-21, primeiro ano de adulto, segundo ano de adulto. Então, esse fenômeno é novo. Diminuição da idade média das mulheres que estão saindo para jogar fora. E o que você acha desse... Vamos falar agora, do perfil do atleta, como você explicou muito bem, o contexto que hoje está o mercado, o contexto que está o nosso mercado interno e externo. Vamos falar de preparação. Como você falou, os jovens que ficarem no Brasil terão, vamos dizer, oportunidades um pouco mais interessantes que tinham há algum tempo atrás. Exato. E como é que você, com tanto tempo de experiência com atletas que você, como você colocou, não simplesmente um agente, mas também na formação deles, na gestão deles da carreira, quais são os aspectos que eles precisam ter como um todo para pensarem em ter uma carreira um pouco mais sólida, que a gente sabe que as oportunidades dependem muito do mercado, mas ele precisa ter algumas características não só técnicas, porque a gente sabe, né, um atleta grande, fisiologicamente, que ele for rápido, etc. Isso aí já são características que todo mundo já sabe. Mas tem o entorno dele, né? E esse que é o que você deve ter mais dificuldade, como você falou, família, a característica, a personalidade. Molda aí para nós aí não existe modelo ideal, mas como que ele pode seguir, né, na melhor forma para uma carreira de sucesso? Você tocou um ponto importantíssimo, Zé, importantíssimo, porque que nem biotipo do atleta, isso daí é muito parecido com qualquer mercado. Qualquer mercado, Isso. Um atleta para o voleibol, querem um atleta alto, ágil, que tenha atleticismo, que salte, que esteja, vamos dizer, dinâmico ali no ambiente do jogo. Isso daí vale para qualquer lugar. Desde o Japão, onde não tem os altos, mas que gostariam de ter, até passando pela Rússia, chegando a nós aqui, esse biotipo, essas características físicas são de todos os lugares. Agora, o que eu acho que nós temos que trabalhar, e na minha opinião nós estamos ficando nesse ponto muito para trás, é no aspecto de amadurecimento dos nossos jovens. Eu vejo os nossos jovens, eu tenho viajado muito nos últimos 3, 4 anos, tenho passado às vezes 6 meses fora do Brasil, não de forma constante, 2 meses fora, depois estou aqui acompanhando competições, competição de altíssimo nível, competição de jovens, conversando bastante com treinadores, acompanhando um pouquinho alguns trabalhos com as categorias de base lá fora. Eu tenho visto que os nossos atletas têm tido dificuldade de amadurecer para o jogo de forma mais rápida que o atleta estrangeiro, principalmente o atleta europeu. No feminino eu noto isso de forma muito tácita. Tenho falado isso com treinadores aqui no Brasil, treinadores até de seleção. Hoje estive com um aqui. Eu tenho notado que, em alguns momentos até, a gente não, por cair na rotina, estamos trabalhando ali, estamos formando o jogador, estamos fazendo ele aprender a bloquear, a passar, a movimento de destaque, mas quando a gente faz, não estamos fazendo esse comparativo, como que ele está preparado mentalmente em relação às gerações estrangeiras. E eu acho que aí é uma constatação que talvez não é só do esporte, é da nossa educação, da nossa formação. A nossa formação talvez esteja passando por uma crise de identidade. E isso daí reflete na prática esportiva. Eu acho que a diminuição de orçamento e de investimento adequado na educação faz com que a gente tenha piores práticas esportivas na escola, uma educação não esportiva também falha, que não olhe para esse aspecto de formação e preparação do jovem para o mundo exterior. Acho que nós estamos até nos ambientes estou falando aqui numa área que não é nem minha especialidade, tá? Educação. Eu não sou um educador, eu sou só
um estudioso um pouquinho de como se comporta um jovem atleta no seu ambiente de competição, você também é um, eu tenho visto distinção muito clara entre um atleta de idade similar, 17, 18, 19, 20 anos, europeu, americano, asiático, como ele se comporta fora e como são as tomadas de decisões e como são os comportamentos dele dentro de quadra. Aqui tem talvez um comentário um pouco não científico, mas além das questões técnicas, nós estamos tendo dificuldade nas competições das categorias de base. E eu acho que passa por isso também, além da diminuição do número de praticantes, que ela é grandíssima, nós temos muito menos praticantes hoje em dia, então você tira menos talentos, mas eu acho que esse confronto geracional do nosso jovem e a sua preparação, ela precisa ser um pouco mais estudada. Precisamos atacar um pouquinho mais alguns pontos aí. Até porque, ver se isso colabora com o teu... eu acredito que isso colabora com o teu depoimento, porque a gente fez uma live com o Percy, e o Percy falava justamente isso. Ele colocava essa dificuldade. Nós temos dois problemas que são graves. Você está falando da questão da personalidade, e o Percy estava colocando a questão da questão motora da criança, do jovem, que tem muita dificuldade. Aí a gente está falando mais parte técnica no futuro. Mas eu entendo que nós, sul-americanos, os latinos, de uma forma geral, sempre foram mais emocionais. Isso é uma característica, muito mais que europeus, naturalmente, americanos. Mas, agora tu colocou um ponto importante, que essa nossa questão do sangue, que todo mundo falava, da emoção, ser mais emocional, isso está extrapolando o que era aquela questão da garra que o brasileiro tinha, que o latino tinha da garra, do que o argentino. Isso está transformando numa dificuldade de entendimento de jogo, que é a parte cognitiva, não ter uma assimilação de perdas. O Percy colocou muito isso, não se sabe perder, e o esporte foi feito justamente para você entender essa lógica, né, de perder e vencer, e está fazendo com que muitos atletas, como a gente colocou, que têm potenciais gigantescos físicos e às vezes técnicos, pararem ou não darem uma continuidade na carreira, justamente em função por causa da possibilidade mental. Acho que você vem encontrando esses exemplos. Sim, e aí o Percy é um que pode falar com muita propriedade. Ele trabalhou com algumas gerações, 10 anos atrás na base, que foram vitoriosas, e foram gerações que confrontaram também com seleções internacionais muito fortes, que depois vieram a jogar mundiais, Olimpíadas, de forma muito expressiva, mas que na base foram dominadas por equipes que o Percy comandou durante um bom tempo. E aí essa leitura dele está correta. O que eu acho é o seguinte, nós continuamos a ter essa questão da emoção, da latinidade. Eu acho que até perdemos um pouco. Acho que nós não somos mais tão emotivos de querer brigar o tempo inteiro, de sentir ali a necessidade de buscar a mais e às vezes dar um grito do outro lado para poder criar uma confusão e aquilo ali gerar um resultado positivo. Acho que isso aí até baixou um pouquinho. O nosso atleta está talvez um pouco mais leniente e não explode talvez do jeito que uma geração de Marcelo Negrão, de Tandy, de Giovanni, que participou aqui da live contigo, que era muito, como falar na verdade, sangue no olho, e além da técnica de truquetinho, era o pessoal que ia para dentro. E nós, eu acho que perdemos um pouco disso, e também não conseguimos incorporar a frieza e a introspecção do europeu, do saxônico, do americano. Eu ouvi um comentário há uns 4, 5 anos atrás, do Thierry Henry, falando de futebol. Eu fiquei ali, uma coisa que me chamou a atenção demais, eu concordei muito com ele, porque eu estava lendo alguns livros dessa questão de aprendizagem, a questão das 10 mil horas de prática para tudo. Perfeito. Ele comentou o seguinte, e comentou até um pouquinho do jeito francês, aquele jeito francês arrogante, mas com uma precisão, assim, os brasileiros nunca mais terão os talentos que tiveram porque não jogam mais futebol na rua.
Quem joga futebol na rua agora é o negro francês, que ele não tem como jogar no clube, por questão ali de que nós temos dificuldades nossas de raça, né? Ele vai jogar ali no playground e acaba ali fazendo o seu gueto. Ele falou assim, até que não que isso seja positivo, e não também que era positivo, porque era o garoto da favela, da várzea, que acordava no dia ali, nós sabendo das nossas dificuldades, que saía para chutar a bola enquanto pai e mãe ia trabalhar, mas aquela atividade diária fazia com que o atleta desenvolvesse criatividade, diferentes concepções espaciais. Eu me recordo, você falou que o Percy reclamou da qualidade motora, da dificuldade motora. Por quê? Eu acho que até em Itajaí, em Santa Catarina, não deve ter muitos exemplos disso. Eu lembro eu com 9, 10 anos, a gente estender a rede na rua de jogar bola, de vôlei ou futebol, o que quiser jogar, na rua, batendo, levantando a bola, cortando, passava o carro, levantava a rede. Aquilo ali gerava para a gente atividade motora de qualidade. Quando depois, com 11, 12, 13 anos, fosse para um clube, vários movimentos você já dominava, porque você fazia aquilo ali até num espaço rústico. No futebol nem se fala, então, que é o ambiente daquele lúdico ali, chutar, qualquer Com bola que pela certeza. frente. Então, hoje nós só não temos mais esse espaço, não fazemos isso. O que o tio Henrique falou, na minha, é muita verdade, porque a gente não produz mais esse tipo de jogador criativo e não pegamos o bom do europeu, que é a frieza e tal. Temos que encontrar o nosso caminho. Temos oportunidade para isso, porque a gente tem uma qualidade genética, temos uma mistura genética, que é importante. Eu sempre gosto de dar de exemplo aí. No Sul vocês têm a colonização alemã, a colonização italiana, e às vezes, de vez em quando ela se mistura, como é o nosso Brasil misturado, ninguém tem essa mistura muito fácil como nós temos. Isso facilita demais, né? Dessa condição de atleticismo que nós temos muito bem viva, mas temos que criar soluções aí com 8, 9 anos para que o atleta desenvolva e chegue com 20 anos um pouco melhor preparado do que ele está agora. Esses seus depoimentos, essas suas afirmações, elas são muito condizentes com o momento que a gente vive. Por quê? Porque eu entendo que hoje a gente tinha um movimento olímpico onde a gente se tornou campeão olímpico com os seus méritos, com todos os seus valores, mas me dá uma impressão que deu uma falsa impressão que nós estávamos assim no caminho super certo. Óbvio que ninguém vai tirar essa medalha, as pessoas trabalharam para ela, ok. Mas, vendo esse teu depoimento, a gente percebe que os treinadores, os gestores, o pessoal que trabalha com voleibol, especificamente, tem que ter um outro olhar sobre essa geração. Esses milênios, que é essa nova geração que está nascendo aí, eles têm outros valores, eles têm outras conexões neurais, e eu acho que a gente ainda está trabalhando o voleibol da forma muito moderna na preparação física, na questão técnica, que óbvio, a informação, o Brasil é referência quanto a isso, mas talvez a parte psicológica, a formação do atleta, está faltando uma coisinha a mais. Eu diria que a gente precisa ter mais ênfase nessa parte para que a gente tenha, óbvio, uma quantidade maior de atletas, que essa peneira, porque nós estamos hoje trabalhando, infelizmente, com coisas muito... Hoje o mundo da iniciação ainda está pequeno, já foi maior. Então, eu acho que está faltando... eu acho que está faltando realmente um olhar um pouco mais técnico, talvez até científico, para que a gente tenha mais especialistas nessa questão da geração, porque nós, treinadores, preparadores físicos, nós somos referência no mundo. Você também trabalha com alguns treinadores, eu acredito, né? A gente acabou não falamos só dos atletas, mas também trabalha com outros profissionais. E dessa forma... converso demais com eles sobre isso. Justo. Conversa, até debate. Isso. Alguns têm alguma visão até um pouco diferente da minha, mas isso que é importante, a gente conversar. Temos que conversar, e a gente produz muito pouco dessas conversas. Eu tenho o César Douglas, que é defensor aí da gente produzir até mais conteúdo científico voltado para o voleibol. Nós temos muito, muito pouco.
Sim, eu acredito, até porque eu acompanhei, quando eu estive em Portugal, também estive na universidade, tem muita coisa voltada para a parte física, técnica, mas essa questão do brasileiro, do estudo, enfim, nós estamos ainda muito amparados nas nossas conquistas, que, como eu repito sempre, tem os seus méritos, tem os seus profissionais que são fantásticos, mas o mundo está correndo, acho, um pouco mais rápido do que nós. Não sei, eu tenho essa impressão. O que tu também tem atletas estrangeiros, o que você vê, assim, esse comparativo? Você acha que eles... Você já deu depoimento que os jovens já estão à frente. E esse pessoal que está ali naquela faixa dos 20 anos, entre 20 e 25 anos, que é aquele momento ali da, vamos dizer, da solidificação da carreira dele. Como é que tu observa isso aí? Não, então, eu acho que também estão na frente. Aí tem um ponto aí que eu até diverjo bastante de alguns treinadores brasileiros, mas eu acho que não internacionais. Para mim, eu estou vendo muitos atletas internacionais prontos com 20, 21, 22 anos. Hum, Eu vou te falar, vou dar um exemplo aqui. Aí, eu sempre tomo cuidado para não só pecar pela exceção, porque a certo. exceção ela distorce todo um contexto. Nós temos aqui no Brasil, na Superliga Feminina, a Braille Martinez, que jogou ano passado pelo Praia, está retornando para o Praia agora. É uma menina que desde os 18 anos é internacional e chega aqui no Brasil, já é destaque de uma competição nossa, jogando com 22, 23 anos. Está pronta, mas ela já está pronta há 3 anos. Aqui nós estamos tendo dificuldades, a menina com 25, 26 anos está se consolidando. Para mim, com 20, 21 anos, tem que estar já buscando um protagonismo. Não é sempre que você vai conseguir, vai depender do tipo de disputa que você vai ter. Aqui um técnico, esse daqui eu acho que ele fez de propósito. Eu falei da jogadora dele, o Marcos que veio, que acabou de aderir aqui para nós aqui, ó. Acho que ele veio ver se eu estava criticando ela. Um abraço, Marco. Abraço, Marcos. Mas essa eu acho que é uma cadeia. Com 17 até os 20, o atleta tem que conseguir conceber aonde ele quer chegar e quais são os caminhos para chegar ali. A gente vai ajudar? O agente vai ajudar, o treinador vai ajudar, eventualmente a família pode ou não ajudar, depende muito da formação da família, que tipo de contribuição ela pode dar. A família sempre vai ser importante em qualquer contexto, Óbvio. mas aquele atleta já tem que começar a entender em que ambiente ele está e aonde ele quer chegar. Isso eu bato muito com meus atletas. Às vezes eu sento com uma atleta de 18 anos e eu pergunto, aonde você quer estar daqui a 5 anos? E o que eu menos gosto de ver são muitas interrogações. Mas a gente vê, talvez, 10 interrogações. Talvez nosso trabalho vai ser diminuir elas para 5 já no próximo ano. Porque aí só tem mais 5 interrogações. Então ela já sabe onde quer chegar. Certo. Se vai conseguir ou não, em outras coisas vão fazer parte desse caminho. Mas ela já saber já é encantadora. E a hora que chegar no 20, 21 anos, aí essas perguntas têm que estar já muito bem respondidas, porque ali é a guerra dos gladiadores. Dentro do Coliseu, você tem que sair vivo. Eu digo que jogar profissionalmente e ser destaque no ambiente profissional é ser o gladiador. O funil é muito, muito, muito pequeno, Irã. É pequeno para você se tornar um jogador na categoria de base, depois é um estreitíssimo para se tornar um atleta adulto, e depois ele é muito, muito mais estreito ainda para que você seja um adulto de sucesso, que possa ter uma carreira longeva e que aquilo ali te contribua para que a hora que você encerrar a sua carreira, você tenha condições de iniciar a nova etapa da sua vida de forma boa. Eu falo financeiramente, com formação, com tudo que é necessário para você correr mais, no mínimo, metade da sua vida, mas às vezes é mais da metade, às vezes é 2/3 ainda que estão para vir. Vários atletas hoje estão jogando com seus 40 anos e em alto rendimento, Sim, sim. sem dúvida nenhuma, como você falou. Então, de Exato. 20 para 40 são 20 anos, é metade da vida já esportiva que ele teve, metade da vida dele, na verdade, não é esportiva, porque ele não começou desde que ele nasceu, mas você tem muito tempo de esporte ainda. E eu acrescento isso, Alessandro, uma situação que eu acho que é muito pontual, acho até que eles estão com muita dificuldade de colocar os objetivos, porque eles estão muito assim, acho que é mais ou menos como o mercado, de uma forma geral, do jovem, que eu venho acompanhando também o jovem em outras áreas, ele quer o título.
mas não quer o esforço para chegar no título. Ou a resiliência, que é uma palavra que está tão em moda, que no esporte sempre existiu, né? A gente sempre apanhou e apanhava e uma hora ganhava, enfim. Eles não estão dando tempo ao tempo, não tendo essa resiliência e não estão, como você falou, planejando realmente, né? Para você pegar as ferramentas que são necessárias para que você atinja o seu objetivo. Está muito aleatório, assim, não. O prêmio está lá, é só correr e buscar. Mas atrás desse prêmio tem um monte de gente. Tem. E aí você tem que entender como que eu vou me preparar fisicamente, o que que eu vou comer, como eu vou levar a minha rotina do meu dia, o que que eu vou estudar, quantas horas de sono eu quero ter. Isso aí vai desde os 17 anos. Quem faz bem isso desde cedo vai estar melhor preparado. Se você deixar para depois, você pode. Às vezes você é um superdotado, você vai conseguir. Só que se o funil é tão estreito, quem se depara antes talvez passa por ele de uma forma mais adequada. Porque essa preparação, como você falou, é de um todo. Você falou assim, que qual é o perfil do atleta que você busca, né? As questões físicas, como a gente colocou, elas são iguais no planeta inteiro. Mas essas questões mentais, de força de mente, realmente, né? Desse sangue no olho que o cara quer construir e vai ter as barreiras, né? Porque a concorrência, eu brinco Vai, sempre, líbero, as equipes só tem um hoje praticamente, o segundo ali compõem, aqui no Brasil que ainda a gente tem essa característica, mas outros países nem tem muito mais tem essa país que nem característica, tem, nem exato. tem os dois líberos. Então, poxa, se você escolhe esse espaço, você tem que realmente estar muito preparado e saber se você quer isso para a sua vida, que eu acho que é o mais importante. Também, também. Entender que a resiliência vai ser altamente praticada e exigida para que você consiga continuar a sua estrada. E hoje, como é que. Quantos atletas você. Falar um pouquinho da tua empresa também, que eu acho que é importante. Como é que O está Pro essa. Esporte, a Pro Isso, como é que está a Esportes tua hoje, empresa? Como é que estão teus agenciados? Como é que tá, como é que você está lidando com tudo isso? eu sempre digo ali, ó, que não posso de modo algum reclamar da condição da Pro Esportes como empresa. Nós estamos muito bem, somos sólidos, crescemos ano a ano. A gente tem uma preocupação que foi nunca ter uma quantidade de atletas muito grande. Raramente a gente sai buscando querer falar com todo mundo, querendo trazer todo mundo para trabalhar conosco. Sempre foi um perfil de atacar alguns pontos específicos e continuar gerenciando a nossa carteira de modo saudável. Então, a gente está mais ou menos com 60 atletas entre masculino e feminino, espalhados pelo mundo todo. Esses dias eu cheguei a fazer um cálculo aí, já fiz contratos com 32 países aí, durante todo esse período aí. E cada ano aparece um novo. O ano passado, o mais novo foi Bielorrússia. Esse ano Bielorrússia. foi, esse ano foi Estônia. Então, cada ano aparece um mercado novo, alguns desses mercados interessantes. E a gente tem, como a gente começou, já são 17 anos, agora está acontecendo dos primeiros atletas que nós pegamos no juvenil lá atrás, estarem encerrando suas carreiras. E aí é muito legal a gente acompanhar esse ciclo. E o que mais me satisfaz com esse ciclo é quando esse rapaz encerra a carreira, se ele, como pessoa, está bem resolvido, Zé. Ah, Uma pessoa que legal. está ali constituindo uma família, se ela está ali, conseguiu construir um patrimônio para começar essa segunda fase da vida, se ela está deixando o voleibol daqui a pouco, satisfeita com o que ela construiu durante aquele período, isso é o que mais nos satisfaz. Como Que qualquer ótimo. empresa, a gente vive do lucro, a gente tem que ter receita, a gente tem que, senão a gente não consegue nem fazer o investimento que a gente faz para poder propiciar algumas coisas para os nossos atletas, mas a satisfação maior é isso. Ao redor do ciclo, quando eles estão se concluindo, a gente olhar para trás e ó, a gente deu uma participação interessante na carreira daquele atleta, que agora ele vai fazer alguma outra atividade, mas de forma muito bem fundamentada com aquilo que ele construiu com a gente participando da carreira dele como atleta profissional de voleibol.
É a humanização da empresa, né, Exatamente. Alessandro? Eu acho que é esse o fator de diferença que faz entre as empresas que trabalham com pessoas, diretamente com Sim, as suas carreiras, que você lida com a emoção também do atleta, porque a bastante. emoção é fundamental para que ele tenha a emoção, que ele tenha a paixão pelo que ele faz, e aí automaticamente você vai cercando de todos os aspectos para que ele possa ter um desenvolvimento realmente do melhor possível, para ter esse encerramento, que você abre as portas, não é que você fecha, mas você coloca ali um selo de deu certo, e agora você pode ir Não, para é outro isso caminho. mesmo. É isso mesmo. A hora que a gente consegue. Não é nem a gente coloca esse selo, é um autosselo. A hora que ele mesmo se coloca, porque a satisfação é dele. Ele Sim, que vira pra gente aqui e fala, pô, Alessandro, que legal, agora eu vou, tô planejando que o ano que vem eu já não jogo mais, eu vou fazer essa situação aqui, e a gente compartilha a gente relembra algumas das experiências em conjunto e tal, e aí a hora que a gente vê que aquele selo está muito bem grudado ali, a gente fala assim, ó, cumprimos uma etapa muito bem prazerosa e que, humana. ó, E isso é humana. importante. Aproveitar aqui o Dirceu está perguntando, ele está atrás de um agente, não? Quer agenciar o Dirceu? Dirceu é uma Mas figura. o Odisseu, ele é muito, vamos dizer, ele é muito jovem ainda. Talvez daqui a pouco É, vamos esperar ele entrar no juvenil, né? Exato, exato. Tem que pegar um pouquinho mais de maturidade. Daqui a pouco eu vou falar com a família dele. Legal. Bastante gente aqui Para a legal. gente. Isso. Várias pessoas, eu acabei, o papo vai rodando e para não interromper o. Mas aqui várias Sim, pessoas aqui passaram aqui. Eu quero agradecer a todas aqui do Itajaí Pro Vôlei, também, da nossa, também. como dos seus aí, muitos atletas, ex-atletas seus provavelmente estão entrando aqui também, já passaram aqui, Não, atletas estão internacionais. privilegiando aqui vocês, é verdade. Isso é fantástico. Alessandro, para a gente encerrar essa live que, poxa, foi muito legal, muito show, assim, as informações é importante para que todo mundo tenha esse contexto do voleibol, porque todo mundo vê treino, treinador, técnica, mas tem um mundo muito grande de negócios, de outras ações que são feitas e de outras atividades e de outras preparações que ele precisa fazer. Hoje, nós temos aí, como você falou, houve uma regressão um pouquinho da idade, né? Então, esse atleta ele começa entrar no radar um pouco mais cedo, né? E o que você aconselharia a esses atletas? Quais são as competências que ele tem que ter, tirando naturalmente todas essas questões que a gente já sabe que é básico, né? O que ele precisa para tentar no futuro ser um futuro agenciado seu? É, como você disse, tem vários atributos aí que a gente busca. Quase, vou dizer, a gente vai cair muitas vezes naquela questão dos atributos atléticos. Certo, Só isso é um ponto. que isso é um ponto. Mas o que eu sempre, quando eu começo a fazer uma conversa, agora se a gente regride para falar com atletas mais jovens, que a gente envolve a família, envolve quem é uma pessoa de confiança, às vezes é pai e mãe, às vezes são avós, ou um irmão mais velho. Tem um ponto que eu sempre não abro mão, Zé, que é a questão eu chamo do tripé pro esportes. Eu faço aqui um triângulo, e Certo? aí eu sempre digo que tem honestidade, transparência e cumplicidade, elas são inegociáveis. Esse tripé não é negociável na nossa relação. Vale dos dois lados. Vale do atleta conosco, da ProSports, e vale da ProSports com ele. Se qualquer um desses três ângulos ali do tripé não forem cumpridos ou não houver um desejo de que ele esteja presente o tempo inteiro, essa relação não tem validade. Esses atributos têm que estar o tempo inteiro ali. Estando ali, a pessoa sendo dedicada, nós fazendo o trabalho que nos propomos, que é melhorar aquele atleta, é fazer com que ele tenha uma condição de trabalho melhor, trabalhar a cabeça dele, a possibilidade de ter um resultado positivo é muito maior. E vai ser um resultado positivo com deleite para todas as partes. Porque o sofrimento ele vai passar. Ele vai treinar árduo,
vai ter derrota, vai ter técnico que vai, vamos dizer, castigá-lo, vai falar duro. Eu também, de vez em quando, falo um pouquinho mais do que talvez ele gostaria de ouvir. Ouço, de vez em quando, também algumas cobranças, e adoro quando vem uma cobrança, tipo, pô, você... já fazem 20 dias que você não me liga, 25 dias que não me liga. Aí a gente fala, dá uma desculpa, porque às vezes até dá uma desculpa entre aspas, mas não te liguei para deixar você viver a vida um pouquinho sozinho e ver os problemas. Mas só que isso daí é importante para nos alertar também. Para nos alertar, porque a hora que ele aperta um botão ali, quer dizer, pô, talvez ele está precisando de uma ajuda naquele instante. Então vamos ligar aqui um alerta. A gente tenta manter um contato periódico, por isso que a gente não tem tanto atleta. E aí eu tenho minha equipe e tal. Mas se a gente conseguir, com esse tripé, dentro de uma qualidade atlética positiva, a chance que a gente tem de não êxito é muito menor, Zé. É muito menor. Tem algumas atletas aí, nossa, que está passando aqui agora, e são provas disso, que eu respeito demais o caráter, que eu adoro, a gente sabe que tem as dificuldades até da vida, que nós temos aqui no Brasil bastante, isso também é uma verdade. Eu elogiei um pouquinho o comportamento do atleta estrangeiro. Eles têm algumas facilidades que o nosso atleta também não tem. Tem uma condição de vida muitas vezes melhor, tem uma educação um pouco mais ampla. Isso, no final, também faz uma diferença. Mas a competição lá na frente vai ser entre eles. Então, a gente tem que conseguir contornar as dificuldades e ultrapassá-las. Mas o que eu gostaria de deixar como recado para os atletas, independentes se amanhã vierem ou não trabalhar conosco, forem procurar algum profissional do mercado, que tenha esse comportamento. Leve a verdade sempre contigo, seja honesto consigo mesmo e com quem estiver na competição por um lugar ali ao sol, que vai fazer muito bem. E no final das contas, quem for merecedor, geralmente vai conseguir o logro. Alessandro, queria já... Desculpa, deixar... Fica à vontade. Não, eu vou deixar um recado Fica à vontade. Aqui. E aí, sempre que eu posso, eu tento disseminar essa ideia. Ótimo. Não confundo, por favor, empresário, procurador. Isso daí são nomenclaturas que acabou o futebol trazendo para o nosso ambiente aqui. Isso. E até no futebol está equivocado. Porque empresário, se eu sou dono de padaria, eu sou empresário. Isso mesmo. Com muito respeito aos padeiros, que eu adoro uma boa padaria. Não, que eu adoro a padaria e cá entre nós, bem administrada é um bom negócio. Excelente. Um dono de uma metalúrgica é um empresário, isso daí essa é a nomenclatura correta. Um procurador, ele pode ser um procurador para ir lá e comprar um carro para você, comprar sua casa, se representar no banco, ele faz uma procuração e te dá o poder para você representá-lo. A nossa função na Pro Esportes, o Alessandro de Lima, como pessoa física, é agente esportivo. Então, a gente tem algumas atribuições um pouco maiores do que ser um procurador. Podemos até ser procurador, mas não necessariamente. O agente esportivo, ele é um planejador de carreira. Ele tem que ser alguém que olha para frente, vê um talento e ajuda a máquina a funcionar a favor daquele talento. Ótimo. Aproveito e dou um alerta a todos que estão nos vendo, porque muitas pessoas se passam por procuradores, se passam por empresários do voleibol e não têm essas qualificações que uma empresa como a sua tem. Isso é muito importante. Tem muitas pessoas que às vezes até querem ajudar, não são mal intencionadas. Sim. Mas é muito importante que, se você quer uma carreira para o futuro, como qualquer carreira, em qualquer lugar, em qualquer profissão, você tem que estar junto a profissionais que tenham qualificação para te ajudar. E essa qualificação você mostrou muito claro pelos anos que você tem de mercado, pelas pessoas que passaram por você. Então, eu sempre aconselho isso. E nós, como clube, há muito tempo na estrada, aconselhamos sempre os nossos atletas nessa situação, de que eles procurem pessoas, e a gente indica quando pode, as pessoas que realmente têm a expertise para que possam ajudá-los, que possam ajudá-los, mas de uma forma profissional. Porque ajuda, quando a gente fala ajuda, fica uma coisa assim, uma coisa estranha. Na verdade, você está contratando um serviço,
Mas esse Exato. serviço não quer dizer que não tem esse caráter humano seu. Talvez algumas empresas não tenham tanto essa humanidade, mas, enfim, que busque esse espaço. A gente fica muito feliz em ter empresas como a sua que estão buscando que faz parte da tua missão dentro de como negócio, e todas essas características da humanização, de ver o ser humano não só como um negócio, mas também, óbvio que dinheiro é importante, como você falou, é tudo uma roda, tudo uma engrenagem, mas ele tem que ter essa humanização que faz diferença, principalmente com esses jovens que nós temos hoje, com muitas dificuldades emocionais. Como você falou, realmente o Brasil ele passa há um bom tempo pelo momento difícil em várias áreas, e ter o suporte seu e da sua equipe dá essa garantia de, como você falou, tendo esses itens inegociáveis, a carreira dele tem uma possibilidade muito mais concreta de dar certo, porque certezas nós não temos, principalmente no esporte, né? Porque é a mesma coisa dizer assim, vou contratá-lo para ser campeão de um campeonato. Só se esse campeonato for assim um campeonato meio estranho, porque na verdade não existe isso e, enfim... Tem que competir. Até o Usain Bolt, que ganhou todas em um Mundial ali, queimou a largada e saiu sem nada. É isso aí. Novamente queria te agradecer. O clube aqui fica muito honrado de ter a tua presença. Naturalmente, sempre que tivermos aqui atletas que queiram indicações, a gente vai estar sempre passando o seu nome, até porque você também me ajudou num período lá no Rio, enfim, que a gente tentou fechar algumas coisas, mas com certeza a gente quer que o clube tenha uma visão muito de, como você fala, da humanização, de tentar projetar as pessoas, e só tenho que te agradecer. E a despedida é sua aí. Muito obrigado. Agradeço o espaço. Vera, eu gosto de ter esse bate-papo aqui com gestores esportivos. A gente precisa ter pessoas qualificadas para ter um bate-papo de alto nível, trocar essa ideia. E estou aqui, sempre à disposição que precisar. Bem do voleibol. Muito obrigado. Com certeza marcaremos outras vezes aí. E se estiver passando pelo Sul, é um convidado para ver aqui o nosso projeto, para ver a nossa... Vou estar aí em breve. Nosso trabalho. Perfeito. Obrigado. Um grande abraço. Fica com Deus. Abraço a todos, pessoal. Até a nossa próxima segunda-feira. Um grande abraço. Até mais. Tchau.